Fala pessoal, beleza? Olha só, muitos me pediram para gravar, falar um pouco sobre erro de tipo e erro de proibição. Então vou tentar gravar sem muitas delongas, tentar ser o mais objetivo possível e traçar a diferença entre erro de tipo e erro de proibição, beleza? Vamos lá então. Olha só, para a gente saber sobre erro de tipo e erro de proibição, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é onde que cada um vai incidir. Então isso vai nos remeter lá naquele conceito analítico de crime. Eu deixei até pouco tempo aí um esquema mostrando como que seria o conceito analítico de crime. Então vamos lembrar, conceito analítico de crime tem fato típico, antijurídico e culpável. Eu vou usar meu corpo aqui só para a gente conseguir diferenciar onde cada um vai incidir. Vamos pensar que aqui é o fato típico, aqui seria a ilicitude, minha cabeça, e aqui seria a culpabilidade. Então, quando eu falo de erro de tipo e erro de proibição, eles vão incidir sobre os meus braços. Isso quer dizer o quê? Que o erro de tipo vai incidir sobre o fato típico e o erro de proibição sobre a culpabilidade. Então, notem que eles estão em lados opostos, totalmente diferentes. Então, não há que se falar que o erro de tipo e o erro de proibição incidem sobre o mesmo elemento do conceito analítico de crime. Volto a dizer, erro de tipo incide lá no fato típico e erro de proibição lá na culpabilidade. Tranquilo? Bom, agora que a gente já sabe onde cada tipo de erro incide, o erro de tipo e erro de proibição, a gente consegue falar de maneira reservada sobre cada um, tá? A principal diferença, como eu já falei aqui no início, é onde cada um vai incidir. O erro de tipo no fato típico e o erro de proibição lá na culpabilidade. Você sabendo isso, você mata 90% de qualquer questão que for proposta para você e você consegue entender qualquer tipo de questão de maneira muito mais tranquila. Então, você tendo isso em mente, fica mais fácil de caminhar. Depois, você tem que pegar só as nuances de cada tipo desse instituto jurídico. Você vai pegar as particularidades que eu tenho no erro do tipo e as particularidades que eu tenho no erro de proibição. Isso eu vou fazer para você agora. Então, vamos lá. Vamos falar do erro de tipo. O erro de tipo está lá no artigo 20 do nosso Código Penal, né? E como eu disse, ele incide sobre fato típico. Olha só, o erro de tipo ele divide em dois elementos específicos. O erro de tipo ele pode ser o erro essencial e o erro acidental. O que é isso? O erro essencial, olha só, erro essencial, essência, ele vai incidir lá na essência de penal, sobre as elementares, sobre circunstâncias. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, que o erro de tipo, de maneira essencial, ele pode inclusive excluir a conduta, porque se ele incide lá de maneira essencial, na essência do tipo penal, lá no elementar do tipo penal, na circunstância do tipo penal, ele pode fazer com que afaste o dolo e culpa, e tornando a figura atípica. Mas quer dizer também que pode não afastar a culpa e manter só o dolo. Então isso a gente pode traçar a partir daí uma informação muito importante. O erro de tipo essencial sempre afasta o dolo. Vou repetir. O erro de tipo essencial sempre afasta o dolo. Agora vamos lá na vírgula, né? Porém, poderá persistir a culpa se o tipo penal assim tiver previsão. Por que se o tipo penal assim tiver previsão? Porque lembra lá do artigo 18, parágrafo único do nosso Código Penal. A regra é que todo crime seja doloso. Quando o legislador quiser que algum tipo penal seja afetado na modalidade culposa, ele vai falar. Se ele não falar nada, não há que se falar em crime, em tipo penal, em crime na modalidade culposa para aquele tipo penal. Beleza? Então vamos de novo. O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Porém, pode ser que persista a culpa, desde que aquele tipo penal tenha previsão da modalidade culposa. Isso mesmo. Tranquilo? Então vamos lá. Dentro desse erro de tipo essencial, eu faço mais duas subdivisões importantíssimas, né? Eu já falei que o erro de tipo de maneira essencial sempre exclui dolo, tá? Agora eu vou ver em qual situação que vai excluir a conduta inteira, ou seja, dolo e culpa, e qual situação que vai excluir só o dolo, que eu já falei que ele exclui, e vai persistir a culpa. Então vamos lá.
Olha só, o erro de tipo quando ele for excusável. O que é uma coisa excusável? É uma coisa perdoável. Eu te perdoo. Excusável quer dizer perdoável. Por que ela é perdoável? Porque aquele erro era inevitável, era justificável. Qualquer um de nós cometeria aquele mesmo erro. Então, quando eu falo qualquer pessoa normal, né, a doutrina usa muito o homem médio, qualquer pessoa normal cometeria aquele erro, quer dizer que eu te perdoo. Quer dizer que eu te perdoo, né? Então, se eu te perdoo, eu afasto o dolo e a culpa. Se eu afastei o dolo e a culpa, eu afastei o quê? Conduta. E a conduta está onde? Fato típico. Se eu afastei conduta, eu não tenho fato típico, eu não tenho crime, figura atípica. Então vamos voltar. O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo, mas pode persistir a culpa. Vamos colocar mais uma informação. O erro de tipo essencial, quando for excusável, ele é excusável por quê? Porque ele é perdoável, qualquer um cometeria aquilo. Ele vai excluir o dolo e a culpa, tornando o fato atípico. Tranquilo? Agora vamos para o outro tipo de erro de tipo essencial. O primeiro que eu falei é excusável, ele é perdoável, né? É perdoável porque ele era inevitável. Agora vamos para o outro tipo de erro, inexcusável, tá? O erro de tipo essencial também pode ser inexcusável. O que é inexcusável? Imperdoável. É um erro de tipo imperdoável. Imperdoável por quê? Por qualquer pessoa normal conseguiria evitar aquilo que ele não evitou. Se tivesse tomado o devido cuidado, ele conseguiria evitar. Mas como ele não tomou o devido cuidado, ele evitou. Então eu faço assim, ó, eu te perdoo, mas vou continuar jogando sua cara. Pensa num marido traído que perdoou a mulher, né? Eu te perdoo, eu aceito voltar com você, mas toda hora fica lembrando lá, você me traiu, você me traiu. É a ideia do erro de tipo essencial e inexcusável. Ele perdoa, então ele exclui o dolo, porque todo erro tipo essencial exclui o dolo, mas persiste a culpa. Então vamos lá. O erro de tipo essencial, quando for inexcusável, ou seja, imperdoável, ele exclui o dolo, porém persiste a culpa se o tipo penal assim tiver a previsão. Tranquilo? Então vamos fazer uma revisão rápida aqui do erro de tipo da modalidade essencial. Erro de tipo essencial sempre exclui o dolo, porém pode persistir a culpa. Aí eu vou para as duas modalidades para analisar quando persiste a culpa ou não. Erro de tipo essencial na modalidade excusável. O que é excusável? Perdoável, invencível, justificável, por isso que eu te perdoo. Então eu te perdoo, nunca mais toco naquele assunto, tá? Então se eu faço isso, eu excluo o dolo e a culpa e torno aquela figura atípica, por qualquer um de nós cometeria aquele erro. Agora o erro de tipo essencial na modalidade inexcusável, o que significa inexcusável? Imperdoável. Por que é imperdoável? Porque é evitável. Né? Se era evitável, era injustificável. Qualquer pessoa normal, se tivesse tomado os devidos cuidados, conseguiria evitar aquele erro. Então, se era evitável, eu tiro o dolo, mas continua a culpa. É o marido que perdoa, mas continua jogando a cara todo dia. Ó. O outro não, o outro perdoou, nunca mais toca no assunto. Beleza? Então, vamos para o outro erro de tipo. O outro erro de tipo que a gente tem é o erro de tipo na modalidade acidental. O que é o erro de tipo da modalidade acidental? Ele não afasta o dolo nem a culpa. Ele não afasta nem o dolo nem a culpa. A vontade do agente está ali presente. Só que por erro, por má nota, ele cometeu aquilo que ele queria, aquela conduta de maneira errada. Então a gente tem pacificado algumas hipóteses, que é o erro sobre objeto, o erro sobre a pessoa, que está no artigo 20, parágrafo 3º, aí tem o erro na execução e o erro sobre o resultado diverso daquilo que pretendia. Tá, mas olha só, quando você pensar em erro de tipo acidental, que é importante você gravar? É importante você gravar o seguinte, que a vontade do agente está lá, tá lá. Ele só errou contra quem foi o objetivo dele que foi errado, né? Mas só que a vontade está lá, então não exclui dolo nem culpa, é diferente do erro essencial que exclui. O erro acidental não exclui dolo nem culpa, então ele não exclui nada, continua sendo crime do mesmo jeito. Vamos pegar um exemplo para você entender. Vamos supor que eu quero furtar uma televisão de LCD, né? Eu chego lá, furto uma televisão achando que eu furtei uma televisão de LCD, que estava achando que ela estava ótima. Na hora que eu cheguei em casa, eu vi que era uma televisão muito diferente da que eu queria, inclusive estava estragada. Eu errei sobre objeto.
Eu quero matar alguém, eu quero executar alguém. Eu tô lá no carnaval, todo mundo de peruca. Eu acho que aquilo lá é meu desafeto, vou lá para executá-lo. Depois, na hora que eu dou 3 tiros na cara dele, eu vi que não era meu desafeto, era uma outra pessoa que estava com uma peruca loura, parecido com o meu desafeto, errei o erro na execução. Consegue notar que a dolo continua lá, a vontade continua o tempo todo? Então eu não excluo nem dolo nem culpa não. Eu só errei na maneira de executar, tá? Eu só errei na maneira de executar e por aí vai, tá? Mas esse é o erro de tipo essencial e acidental. Tranquilo? Vamos falar agora do erro de proibição. Erro de tipo, incide fato típico. Aqui é ilicitude e aqui é a culpabilidade. Aqui que vai incidir o erro de proibição. Então ele incide sobre a culpabilidade. Assim como no erro do tipo, ele divide em excusável e inexcusável. Excusável é o quê? Eu sei que você pensou aí, perdoável, isso mesmo. E inexcusável é o quê? Imperdoável. A ideia é a mesma. É excusável porque é perdoável, invencível, justificável e inevitável, tá? Olha só, o erro de proibição, ele está lá no artigo 21 do Código Penal. E na segunda, ele começa falando assim, o desconhecimento da lei é inexcusável, imperdoável, mas depois ele abre as pernas. É igual aquela música lá do rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida. Quando mais a gente cobra, filha, a minha terminou com mensagem, larga desse jeito, por sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim. Vou olhar na cara dela depois de tudo que você fez. Eu vou te perdoar só mais uma vez. Esse é o artigo 21. Eu acho que o Zé Neto Cristiano tirou essa música desse artigo. Então o que fala? Ele começa falando que é imperdoável o desconhecimento da lei. Mas só que ele dá 2 possibilidades na segunda parte. Primeira possibilidade, né? Se é excusável, se era perdoável. O que é perdoável? A mesma ideia. Qualquer pessoa cometeria aquele erro de proibição, eu isento a pena. Isento a pena, né? Então tem todo o processo, mas eu isento a pena. Veja que eu não tornei a figura atípica não, hein? Olha a diferença aí. Eu só falei de isenção de pena. Não falei de tornar a figura atípica. Isenção de pena. Mas só que outra possibilidade. Inexcusável. Imperdoável. Porque era evitável. É injustificável. Então, se é imperdoável, pode ser que a pena diminui de 1/6 a 1/3. Volto a repetir, não estou falando que deixou de ser figura atípica, não falei que deixou de ser crime. Eu falei em diminuição de pena se for inexcusável e isenção de pena se for excusável. São coisas totalmente diferentes. Pega um exemplo aí. Alguém chegou lá da Holanda, lá que lá pode fumar maconha. Né? O cara embarcou, veio tranquilo, desceu no aeroporto, acendeu o cachimbo da paz lá, vem a polícia, mão nele. Usuário de droga, porte de uso de droga para consumo próprio não deixou de ser crime, não. Não está descriminalizado, não. Deixou de ser, está despenalizado. Enfim, não vou entrar nessa nuance, não. Então, o desconhecimento que ali era proibido, isso fez com que ele acendesse a maconha e fumasse. Então, se ficar provável que esse erro era excusável, né, que qualquer um que viesse naquela situação cometeria a mesma coisa, isenta ele de pena. Mas fala, não, filho, você dá pra você saber, sabe por quê? Você tem parente aqui, você já veio aqui várias vezes, aí eu não vou isentar a pena, não. Pode ser que se diminua de 1/6 a 1/3. Esse é o erro de proibição. Aí lá no parágrafo único do artigo 21, que fala do erro de proibição, ele vai falar o que é evitável e o que é inevitável. Basicamente, essa ideia que eu já falei aqui, que qualquer pessoa em circunstância conseguiria evitar ou não se tivesse cuidado. Mas se você quiser tirar do aqui que é evitável, eu acho que esse cara está falando besteira. Vai lá no parágrafo único do artigo 21, que está lá, o legislador colocou o que ele considera ser evitável e inevitável. Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Feito isso, eu falei tudo sobre erro de tipo e erro de proibição. E as grandes diferenças, tá? O negócio é o seguinte. Fato típico, erro de tipo. Culpabilidade, erro de proibição. Olha só, estão lados opostos, tá? Então, não caia em pegadinha falando, por exemplo, que erro de proibição incide lá na conduta, que não faz isso. O erro de proibição, só a título de conhecimento, ele vai exigir aonde? Lá na culpabilidade tem 3 elementos. Ele vai incidir na segunda, que fala o quê? Potencial consciência da ilicitude do fato, né? Então ele incide na culpabilidade, na potencial consciência da ilicitude do fato.
Tranquilo? Espero ter ajudado aí. Um abraço a todos. Qualquer coisa pode deixar um comentário. Eu vou deixar ao final. Eu fiz um esquema, né? Nem sei como é que chama isso, se é mapa mental, mas eu fiz um esquema que eu acho que ficou bacana para entender. Eu vou deixar no final do vídeo e também vou postar aqui no meu Instagram. Pode copiar, grava, imprime, impressa é ótimo, imprime, vê o que vocês acharem melhor aí. E para estudar e qualquer coisa, manda mensagem aí que a gente vai conversando. Forte abraço para todos.